Ele espera pelas sombras. A escuridão dará o abrigo que deseja. Por isso, ele espera a segurança do anoitecer. Senta-se perto da janela do segundo andar de sua casa, tomando um chá de folhas de oliveira, vendo o pôr do sol, esperando um momento propício. Jerusalém é fascinante nesta hora. A luz do sol desaparecendo tinge as ruas de pedra, dá um tom dourado às casas brancas e realça o templo que lembra um bloco. Nicodemos passa os olhos nos telhados de ardósia na enorme praça, brilhantes e resplandecentes. Ele andou pelo pátio da praça nesta manhã. Fará a mesma coisa de novo amanhã. Ele irá se reunir com os líderes religiosos e fazer o que líderes religiosos fazem: discutir sobre Deus, discutir sobre como alcançar Deus, agradar a Deus, satisfazer a Deus. Deus. Os fariseus conversam sobre Deus, e Nicodemos senta-se entre eles, debatendo, ponderando, solucionando enigmas, resolvendo dilemas, amarrando sandálias no sábado, alimentando pessoas que não trabalham, divorciando-se de sua esposa, desonrando os pais. O que Deus diz? Nicodemos precisa saber. É seu trabalho. Ele é um homem santo e lidera homens santos. Seu nome aparece no grupo de elite dos estudiosos da Torá. Ele dedicou sua vida à lei e ocupa um dos 71 assentos da Suprema Corte da Judéia. Tem credenciais, influência e perguntas. Perguntas para este Galileu que para multidões. Este mestre lá do fim do mundo que não tem diplomas, mas atrai pessoas. Que tem tempo de sobra para um happy hour com a multidão, mas pouco tempo para os sacerdotes e a casta seleta de santos. Expulsa demônios, dizem alguns. Perdoa pecados, alegam outros. Que limpa templos. Nicodemos não tem dúvida. Ele viu Jesus purificar o pórtico de Salomão. Viu a fúria, açoite trançado, pombas voando. Ninguém encherá os bolsos em minha casa. Assim que a poeira baixou e as coisas se acalmaram, sacerdotes em um empurra-empurra correram para investigar o passado de Jesus. O homem de Nazaré não foi elogiado no templo naquele dia. Por isso, Nicodemos apareceu à noite. Seus colegas não podem saber do encontro. Não entenderiam. Mas Nicodemos não pode esperar até que entendam. Quando as sombras escurecem a cidade, ele sai e passa despercebido pelas sinuosas ruas de pedras. Passa pelos escravos que estão acendendo lâmpadas nos pátios e pega um caminho que acaba na porta de uma casa simples. Jesus e seus seguidores estão aqui, disseram para ele. Nicodemos bate na porta. A sala barulhenta fica em silêncio quando ele entra. São homens do mar e coletores de impostos não acostumados com o mundo intelectual de um estudioso. Eles se agitam onde estão sentados. Jesus faz um sinal para que o convidado se sente. Nicodemos obedece e começa a conversa mais famosa da Bíblia, registrada no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos começa com o que ele sabe. Eu me preparei. Sua obra me impressiona. Ouvimos um cumprimento parecido da parte de Jesus. E eu ouvi falar de você, Nicodemos. Esperamos um bate-papo amigável. Nicodemos também esperava. Mas ninguém se manifesta. Jesus não faz menção à posição importante, às boas intenções ou às credenciais acadêmicas de Nicodemos, não porque não existam, mas porque no algoritmo de Jesus elas não têm importância. Ele simplesmente declara: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repare a divisão continental das Escrituras, a linha internacional de data da fé. Nicodemos está de um lado, Jesus do outro, e Cristo não faz rodeios acerca das diferenças entre eles. Nicodemos mora em uma terra de bons resultados, tem gestos sinceros e trabalho árduo. Dê o melhor para Deus, diz sua filosofia, e Deus fará o resto. A resposta de Jesus? O melhor que você tem não serve para nada. Suas obras não funcionam. Seus melhores resultados não significam nada. Se você não nascer de novo, nem poderá ver o que Deus é capaz de fazer. Nicodemos hesita em nome de todos nós. Nascer de novo? Como pode um homem nascer sendo velho? Alguém deve estar brincando. Fazer a vida voltar para trás?
Voltar à fita? Começar tudo de novo? Não podemos nascer de novo. Ah, mas será que não gostaríamos? Refazer, tentar de novo, recarregar. Corações partidos e oportunidades perdidas aparecem em nosso rastro. Uma canja seria legal. Quem não gostaria de uma segunda chance? Mas quem pode consegui-la? Nicodemos coça o queixo e dá uma risadinha disfarçada. Um sujeito com barba grisalha como eu tem uma boa lembrança da ala da maternidade. Jesus não dá um sorriso sequer. Em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Neste momento, uma rajada de vento faz algumas folhas passarem pela porta ainda aberta. Jesus pega uma folha do chão e a segura. O poder de Deus funciona como esse vento, explica Jesus. Os corações recém-nascidos nascem do céu. Você não pode desejar, ganhar ou criar um. O novo nascimento? Inconcebível. É Deus quem cuida da tarefa, do começo ao fim. Nicodemos olha ao redor da sala para os seguidores de Jesus. A expressão vaga no rosto deles revela o mesmo espanto. O velho Nico não tem um cabide no qual possa pendurar esses pensamentos. Ele fala de consertar-se a si mesmo. Mas Jesus fala, na verdade apresenta, uma linguagem diferente. Não de obras que nasceram de homens e mulheres, mas de uma obra realizada por Deus. Nascer de novo. Nascimento, por definição, é um ato passivo. A criança no ventre em nada contribui para o parto. As comemorações após o parto aplaudem o trabalho da mãe. Ninguém trata a criança como uma celebridade. Dão à criancinha uma chupeta e não uma medalha. A mãe merece o ouro. É ela que faz o esforço. Ela faz força, sofre dores e dá à luz. Quando minha sobrinha deu à luz seu primeiro filho, ela convidou o irmão e a mãe para ficarem na sala de parto. Depois de testemunhar 3 horas de esforço físico, quando o bebê finalmente apareceu, meu sobrinho pediu desculpas por todas as vezes que respondeu mal a ela. A mãe paga o preço do nascimento. Ela não procura a ajuda da criança nem pede seu conselho. Por que faria isso? O bebê nem pode respirar sem a ajuda do cordão umbilical, muito menos percorrer um caminho em direção à nova vida. Tampouco nós, Jesus está dizendo. O renascimento espiritual requer um pai ou uma mãe, e não uma criança capaz. Quem é esse pai ou essa mãe? Jesus fala em nascer de novo. A língua grega oferece 2 opções para de novo. Palin, que significa a repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. Anotem, que também descreve um ato repetido, mas exige que a fonte original o repita. Significa do alto de um lugar mais alto, coisas que vêm do céu ou de Deus. Em outras palavras, aquele que fez o trabalho da primeira vez o faz novamente. Esta é a palavra que Jesus escolheu. A diferença entre os 2 termos é a diferença entre uma pintura de Leonardo da Vinci e uma feita por mim, ou você. Suponha que você e eu estejamos no Museu do Louvre admirando a Mona Lisa. Inspirado pela obra, eu pego um cavalete e uma tela e anuncio: vou pintar este belo retrato de novo. E pinto. Bem ali, na Sala dos Estados, exibo minha paleta, molho o pincel na tinta e recrio a Mona Lisa. Mas eu não sou nenhum Leonardo. A senhorita Lisa tem um desequilíbrio à la Picasso, um nariz torto e um olho mais alto do que o outro. Tecnicamente, no entanto, mantenho minha palavra e pinto a Mona Lisa novamente. Jesus quer dizer algo mais. Ele usa o segundo termo grego, exigindo ação da fonte original. Ele usa o termo anotem, que, se considerado no Museu de Paris, exigiria a presença do próprio Da Vinci. Anotem exclui réplicas modernas, tentativas de segunda geração, imitações bem-intencionadas. Aquele que o fez pela primeira vez deve fazê-lo novamente. O Criador original recria a sua criação. Este é o ato que Jesus descreve. Nascer. Deus faz o esforço. De novo, Deus restaura a beleza. Não tentamos novamente. Precisamos não da força do eu, mas de um milagre de Deus. O pensamento surpreende Nicodemos. Como pode ser isso?
Jesus responde com o maior diamante de esperança de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma exposição de 28 palavras de esperança, começando com Deus, terminando com a vida e encorajando-nos a fazer o mesmo.